Uma das maneiras mais fáceis de você se auto-enganar ou se deixar levar pelo erro é você não ter uma visão muito clara de como resolver um problema. E cada problema tem suas particularidades. Isso parece bastante óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem disso. Na hora de você resolver um problema mais complexo, é muito natural e habitual, quem tem prática nisso, fazer um checklist. Vai lá, pega uma folha de papel e anota todos os pontos que você acredita que são pontos fundamentais para você resolver aquele problema, ou até para identificar se realmente é um problema ou por onde começar. Então você vai lá, se você fosse fazer uma manutenção no teu carro, você vai verificar que tem oficinas que possuem um checklist. Vai lá, ponto por ponto, freio, água, lubrificante, fluido, calibrar pneu. Dependendo do problema, ele vai dar uma geralzona assim no carro. Então você aí, com relação a essa questão, se você tiver dificuldade de entender que você corre um sério risco de não perceber exatamente qual é o problema ou por onde começar, se você não fizer essa lista, é claro que você não vai ficar meio que burocratizando o problema, né? Sistematizando o problema demais, que aí você acaba tomando muito tempo. Falo disso porque se você, além disso tudo que eu falei, se você não prestar atenção, você pode ser enganado ou se deixar enganar novamente por uma ilusão de que tal ponto em específico é o problema. Então você vai lá, faz uma lista com 30 pontos e de repente você elenca que o 19º é o problema. Veja, eu não estou dizendo que ele é uma causa ou não, você deturpa, você se deixa enganar a ponto de achar, esquecer todo o resto. Agora que talvez isso vai ficar mais claro para você, diante da declaração do ex-condenado, ex-presidiário Lula, que disse nessa semana, deixou bem claro que é a favor do aborto, e que, para corrigir, né, no dia seguinte, então eu devo ter falado isso na terça ou na quarta, ontem mesmo já estava falando que o aborto, que isso é uma questão de saúde. E de fato pode ser uma questão de saúde, mas se de fato for, entre inúmeras coisas, ele só é um ponto. Existem muitas questões ali, existem questões morais, éticas, questões de vida, questão de respeito à vida, entendimento do mundo que nós vivemos. Então, assim, tem tanta coisa que você pode pontuar para falar desse assunto e você, de repente, especificar que uma questãozinha só vai resumir e representar o todo, não vai. E pior, se você tiver uma lista aí nesse assunto e você elencar 30 pontos e essa questão, o aborto for uma questão assim que seria o 30º ponto da lista, você começaria resolvendo pelo último ponto? Então você não estressou o problema a ponto de listar todas as questões envolvidas ali e você ignora o 1, você ignora o ponto 2, você ignora o ponto 3, o 4, simplesmente você vai no que aparentemente é o mais fácil. Aborto, ponto. Abortou, resolveu, na cabeça desses caras, resolveu a questão. Não é assim. Existem consequências gravíssimas para a mulher e quase ninguém fala nisso, é muito raro. A pessoa pode vir a óbito, ela pode falecer, ela pode nunca mais poder ter filhos, ela pode ter consequências na saúde dela para o resto da vida, independente de poder ou não ter filhos, ela pode sofrer problemas psicológicos, traumáticos assim para o resto da vida, e parece que de repente nada disso existe na cabeça desses caras. E olha que eu nem falei de todos os mecanismos de prevenção da gravidez. Não falei de contraceptivos, não falei de escolher melhor e não ter uma vida promíscua, não falei de um monte de coisa. Percebe o quão complexo é essa questão para você simplesmente elencar um único ponto e dizer que é isso? Pronto. Claro que a questão de saúde mental e física da sociedade está envolvido nisso, óbvio. Mas resumir isso num único ponto e dizer que porque pessoas ricas podem e pessoas pobres não podem, aí elas morrem. Então, assim, e outra coisa muito absurda que a esquerda faz o tempo inteiro. Quando interessa, aquela ínfima parte do problema, ele ignora e todo o restante, e isso passa a ser o todo. Então, assim, não existe estatística dizendo assim, tá,
Quantos abortos? 100 mil abortos? Quantas pessoas morreriam se não fizessem o aborto? E percebe? Não se estressa o problema ao todo, assim, ao máximo, e elenca lá um pontinho e diz que é aquilo. Eles fazem o jogo contrário quando interessa também. A pessoa lá é muito ruim, né? Um ladrão, safado, canalha, bandido, vagabundo, né? Fez de tudo de errado que ele pôde fazer. Você já deve saber já de quem eu estou falando, imagino eu. E aí, porque um dia, de repente, acertou um negocinho lá, né? Ele agora é o cara. Não é assim, é o contrário. Até costumo dizer aqui que a gente tá mais alinhado e parceiro, mesmo tendo 5, 10%, 20% de pontos que a gente não concorda, e eles fazem parecer o contrário. Então, nós ainda não falamos ainda de questões da necessidade de determinados grupos de diminuir a natalidade. Então, tem grupos aí nos Estados Unidos, e eu já citei aqui no canal algumas vezes o Planned Parenthood lá nos Estados Unidos, que é um programa de controle de natalidade, principalmente das famílias mais pobres, negras e latinas. Então existe toda uma engenharia social dos mais ricos tentando fazer as pessoas terem menos filhos, porque elas mesmas, os mais ricos, querem dominar em maioria. Seja porque tem uma família grande, seja porque não tem uma família grande. Então, o aborto não é um plano de política pública decente para a questão da natalidade. A cultura, a informação, o ensino, esse sim poderia ser o grande mecanismo de ajuda às pessoas entenderem desde cedo, já com 11, 12, 13, 14 anos, que é uma questão biológica que aqui nos permite sermos o que somos, estarmos nesse planeta, e que tem que ter um trabalho forte nisso. Aí sim seria um trabalho de saúde pública decente, de orientação, de prevenção. Então tem muita coisa para ser levada em consideração até chegar à conclusão. Mas o pior problema disso tudo é o relativismo moral. Não se pode relativizar a vida. Não se deve cair nesse erro. Então não aceite que isso é só uma questão de saúde pública, que não é só isso, tem 1 bilhão de coisas envolvidas. E não aceite também que a vida seja relativizada. Nós temos inúmeras coisas que nós podemos fazer pela sociedade, muitas não satisfatórias, eu reconheço. Você criar aí de repente um orfanato não vai substituir uma família. E veja que os mesmos que defendem o aborto são os que atacam a família. Aliás, o ex-presidiário deu uma declaração dizendo que os princípios e valores é que atrapalham a sociedade. Família atrapalha a sociedade. O Otávio Guedes da Globo News, que é um campeão de falar besteira, é impressionante como esse cara fala besteira e distorce a realidade. Essa semana ele disse que a esquerda deu para a direita a pauta da segurança, da família, eu não lembro se ele falou religião também, da pátria. Deu de graça. Não deu de graça, senhor Otávio Guedes. A verdade é que a população percebeu quem são os inimigos da pátria, quem são os inimigos da família, quem são os inimigos da religião, e não querem mais votar nesses caras. E são os mesmos caras das quais o seu canal defende tanto. Então as pessoas não querem mais e não vão se deixar iludir por essa esquerda, nem a caviar, nem a podre, nem a mortadela, nem qualquer porcaria que seja, com essa pauta de destruição da vida, destruição da família. A direita não vai deixar, a população brasileira não vai deixar que isso aconteça. Nós vamos trabalhar firmes em respeito à vida e à liberdade. Não vamos desistir, tenho certeza disso. Por fim, acabei falando um pouco mais do que eu queria aqui no canal, às vezes eu acabo me alongando um pouco. Obrigado pela sua presença aqui. Se você não deu seu joinha, não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. Ajude a divulgar boas ideias. Obrigado e até o próximo vídeo.